E aí, pessoal, fazendo uma live hoje, que delícia! E com a presença de uma pessoa muito querida também, que é a Dilson Cunha, presidente do Compocat de Atibaia, Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade de Atibaia. Dilson, bem-vindo, obrigado pela oportunidade desse bate-papo, que eu já estava, olha, ansioso, esperando a oportunidade de falar com você, viu? Obrigado, Cris. Eu que agradeço pelo espaço, né? Hoje, com essa formação e ano eleitoral, a gente não consegue fazer nada, né? E espaços como o seu, né? Abertos, onde todo mundo tem acesso a todo tipo de informação, é muito importante, muito bem-vindo agora, né? Para a gente chegar e discutir, né? E levar informação. Então, muito obrigado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui e poder trocar ideia com você. Vamos lá. Adilson, quando a gente fala em política pública de cultura, é uma questão para ser discutida mesmo, né? Ainda mais a cultura que nos últimos tempos ela vem sido bem assim questionada, né? Ao ponto de falar o que é cultura, né? Cultura ela não tem formação. O que é cultura? De acordo com cada sociedade, com cada grupo que tem a sua própria cultura, seus próprios costumes, né? Como que é trabalhar com a cultura num período como esse, Adilson? A gente pegou, é um desafio, né? Primeira coisa, a cultura, ela tá na gente, num povo, né? Desde a hora que você, do jeito que você dorme, da forma que você acorda, da forma que você se veste, a forma que você escova os dentes, né? Ela tá na nossa alimentação, na nossa gastronomia, né? Ela tá em tudo, né? E para nós, neste momento, né, de pandemia, né, e também de um certo desmonte nacional da cultura, para nós é um desafio muito grande conseguir ter instalado no nosso município as políticas públicas que nós temos hoje, né? Hoje nós temos o Sistema Municipal de Cultura implantado, né? Foi com participação muito forte do Coletivo Mar, né? E também de uma vereadora, não sei se eu posso falar nome, porque Deve, pode sim. período eleitoral, não sei se eu posso prejudicá-la, né? Mas Perfeito. não querendo prejudicá-la, então não vou dizer o nome, mas teve participação de uma vereadora, que é a única da Câmara, né? Então não é difícil de saber quem é. Não é verdade? Entenderão, não é difícil de se entender, né? Então, a gente tem todo cheio de dedos para falar desse período, né? Para não prejudicar uma pessoa sem que ela mereça. E nós temos hoje também o Conselho Municipal de Cultura, né? O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia, que a partir do momento que saiu o Sistema Nacional de Cultura, houve uma mudança de nomenclaturas, né, para adequação, né, de todo o sistema municipal com o sistema estadual e o Sistema Nacional de Cultura, né? A gente não tem mais ministério, mas as políticas públicas que foram implantadas por ele, elas permanecem pelo menos até agora, né? Visto que agora a gente vai ter aí a Lei Aldir Blanc, né? Que vai passar de fundo a fundo, né? É uma coisa que a gente almeja há muito tempo que esse funcionamento aconteça, né? E por isso que a gente tem toda a criação do sistema municipal, fundo de cultura, o plano municipal de cultura, que o nosso está quase pronto, né? Acabamos de fazer uma conferência de cultura, onde a população, os artistas, trabalhadores da cultura decidiram o que ia ali naquele plano de cultura, né? Foi um trabalho de um ano, né? Já fizemos, Compocat fez aniversário de um ano, mês passado, e o nosso presente foi o Plano Municipal de Cultura. Muita gente pode pensar assim, mas o Compocat é da prefeitura. Não, ele não é da prefeitura. Explica o que é o conselho, como ele é formado, tá? E qual é a função dele, por favor, Adilson. Certo. O conselho, ele é formado de forma paritária, né, pela sociedade civil e pelo poder público, né, pelo setor público. Isso está de acordo com o sistema municipal, o sistema nacional e o sistema estadual, né, e segue a legislação, né. Então, existia, né, antes conselhos
com a maior parte do poder público, né? Existia conselhos com a maior parte da sociedade civil, e agora, de acordo com essa nossa lei, né, do nosso sistema, é equidade, né? É igual, de igual para igual. Então, a participação da sociedade civil com o poder público. E o Conselho de Cultura, ele não é da prefeitura, não é um órgão vinculado, assim como é o Conselho Tutelar, né? Muitas pessoas acham que a gente ganha para isso. Ah, vocês ganham para estar lá, né? Não, nós somos voluntários e nós queremos o melhor para essas pessoas, para nós trabalhadores da cultura, né? Então a gente está lá para trabalhar e desenvolver políticas públicas culturais para a cidade de Atibaia, né? E a gente acaba afetando a região, né? Quando a gente começa um desenvolvimento, seja em qualquer área, né? Na saúde, na segurança pública, a gente acaba afetando os outros municípios, afetando de uma forma positiva os outros municípios vizinhos, né? Eles acabam vindo também, né? Tem municípios vizinhos que começaram, depois que a gente começou a movimentar o Sistema Municipal de Cultura, a gente conseguiu que outros municípios também começassem a se desenvolver nesse sentido, então montando seu conselho, seu fundo de cultura, né? E agora, este ano, veio essa bomba, né, da pandemia, onde a gente conseguiu destravar o recurso que estava congelado no Fundo Nacional de Cultura, que vai possibilitar o repasse de fundo a fundo, né? Entendi. E referente até essa questão da distribuição desse repasse de fundo a fundo, como você diz, ele veio do governo federal, é destinado para o governo estadual, e o governo estadual direciona para os municípios, né? Atibaia, ela tem uma... Mais ou menos. Mais ou menos, não é assim? Quase isso. No governo, no Fundo Nacional de Cultura, havia um congelamento lá de 3 bilhões de reais, né? E foi dividido da seguinte forma: 1,5 milhão foi para estados e municípios diretamente, né, para os seus fundos de cultura, né, direto, e os outros 1,5 milhão foi dividido diretamente do Fundo Nacional para os fundos municipais de cultura. Para aquelas cidades que não têm fundo, foi para os órgãos competentes de cultura no município, né? E não foi um repasse da União para o Estado e do Estado para os municípios. Há essa conversa também, né, de ter um repasse, mas não foi dessa forma nesse momento. Nesse momento foi direto do Fundo Nacional para os fundos municipais, de acordo com o fundo de participação de cada município, né? Então, per capita. Então, foi dividido dessa forma. E essa verba era destinada, como a gente havia comentado, para o auxílio emergencial, que muitos receberam do governo federal, né? Segunda parte para os espaços culturais e a terceira parte entraria para editais. Está correto isso, Adilson? Está. A renda emergencial, né, que seria os R$600, ela segue a mesma regra, inclusive a mesma regra que foi dos R$600 aí do auxílio emergencial do governo, né, que ele deu. Inclusive, Cris, vale lembrar que foi prorrogado, que era até hoje não, até o dia 18. A inscrição, e foi prorrogado para o dia 4 de novembro. Então, aquelas pessoas que não conseguiram ou deixam para fazer na última hora, ainda tem o tempo aí para fazer até o dia 4 a solicitação da renda emergencial. Eu recebi a notícia hoje também que para o inciso 2, que é o subsídio mensal para manutenção lá de espaços artísticos, culturais, microempresas, empresas de cultura, né? Cooperativa, instituição, estou lendo aqui, tá? Que é muita coisa. Por favor. Que tiveram as suas atividades interrompidas aí durante a pandemia, né? Que não vai fechar esse prazo por conta da particularidade de cada grupo. Não sei, eu acho que na semana passada o Rui acabou falando que o município de Atibaia fez adesão a uma plataforma, né, que é a plataforma do Estado, que é a plataforma Dados Culturais. O Dados Culturais é uma ferramenta que veio, né, onde ela possibilita o cruzamento de dados de instituições, né, como o Prodesp, a Receita Federal, outras coisas que o município não tem braços para fazer o cruzamento, né? Então, não adianta deixar tudo na mão da Secretaria de Cultura ou chegar uma coisa de repente aqui para as pessoas fazerem.
de repente, assim, no bom sentido, né, que vai cair o dinheiro e a gente tem que resolver. Então, a Secretaria Estadual criou esses dados culturais e onde a gente pode fazer a inscrição, né, quem tem espaço artístico, cultural, territórios culturais, coletivos e tudo mais, que acreditam que tem direito, devem se inscrever aí nessa plataforma. Atibaia ainda não estava habilitada, até ontem não tinha saído a habilitação, lá o nominho Atibaia, então estava sendo uma dificuldade aí, que a Secretaria de Cultura estava encontrando com a Secretaria Estadual de Cultura, mas parece que até o dia 18 isso arruma tudo, né? Tudo fica certinho. E a terceira via, né, de encaminhamento, né, que a Atibaia vai optar por duas, que é editais, as chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços e tudo mais. A Atibaia, o comitê, né, que foi criado para isso, ele optou por dois caminhos. Então, são os editais para premiação, né? Então, a premiação vai ser no sentido de reconhecimento por algo que o artista, o fazedor de cultura já fez, né? O trabalhador de cultura já realizou. E o outro edital vem para projetos. São alguns projetos culturais. Então, você tem o desejo ali de... você tem um livro, né? Quero publicar esse livro. Eu sei que o valor não é muito grande, mas, de repente, dá para você fazer um livro, um folheto, né? Um folheto não, alguma coisa, um encartezinho de poesia, por exemplo, né? Ou um pequeno cordel, alguma coisa assim, sabe? Então, dá ou um pequeno livro de contos, um pocket de contos, tipo assim. Um gibi, alguma coisa nesse sentido, né? Porque o dinheiro não é muito, né? A gente vai receber 1.008.000, se eu não me engano, né? E aí parece 1 milhão, né? Parece muita grana. E aí, quando a gente vai dividir ele para colocar na plataforma, para dizer como ele vai ser gasto, a gente começa a ver que é pouco e pode ser que falte, né? A gente não quer que falte, a gente quer que todo mundo que deveria receber a renda emergencial, né? Que a gente faz emergencial, porque de emergencial não tem nada. A emergência já está há tempo, desde março, né? Já foi. Quem tinha que vender violão, vender bateria, vender instrumento, vender roupa, já perdeu tudo que tinha que perder, né? Enfim, a gente entende dessa forma, né? E são esses três pontos, então, que estão aí na linha. Adilson, é muito importante até reforçar que as pessoas que querem tanto o recurso, o auxílio emergencial, quanto entrar nas outras duas vias de alguma forma, é importante fazer o cadastro no site da Prefeitura de Atibaia e também fazer o mesmo cadastro nos dados culturais. Essas informações vão ser cruzadas. É importante estar nessas duas bases de informação com o cadastro, correto, Adilson? Certo. Foi muito bom você falar isso, porque a gente tem muita dúvida no ar ainda, né? Embora a gente esteja falando disso há bastante tempo, tem muita dúvida. É legal você ter colocado o link aí, que justamente no link da prefeitura tem 2 botõezinhos. Você se cadastra no mapeamento municipal, né? E o outro leva direto para os dados culturais. No dados culturais, a pessoa vai se cadastrar ou no inciso 1, que é o auxílio emergencial, ou no subsídio mensal, né, que é o inciso 2. Ela também pode concorrer no inciso 3 lá, né, só que no dados culturais, inciso 3 é só para editais do Estado, que tem o Expresso Lab, né. Tem alguns editais que são para pessoa física também, e também pessoa jurídica. Vale a pena entrar lá e se inscrever. Uma coisa interessante de falar também é que é legal que a pessoa não inscreva o mesmo projeto que ela vai inscrever no município lá no estado, porque vai ser feito o cruzamento de dados, e a pessoa, se aparecer que ela já recebeu em um lugar ou vai receber, pode ter problema. Então, se ela tem ideia de escrever 2 vezes, ela pode se inscrever 2 vezes, mas ela escreve um projeto lá no estado e escreve o outro no município. Não há problema nenhum, né, de participação. Não veta, né, não vai vetar o proponente, né. E tem que ser só pessoas físicas, pessoas jurídicas, como essa questão? Porque tem muito fazedor de cultura que ele não tem empresa constituída, né, Adilson?
Tem, não. A Lei Aldir Blanc, ela é muito clara nesse sentido, e ela foi pensada para atender todos os trabalhadores da cultura, né? Sejam eles com CNPJ, sejam eles sem CNPJ, sejam eles coletivos culturais. O Rui disse uma coisa que eu costumo dizer sempre, ele falou de espaços, de locais, eu digo territórios, né? Cada, cada, cada ação cultural, ela acontece em um território, e se ela tem aquela manifestação acontece naquele território, aquele território é dela, né? Então, o município tem que reconhecer, né, tem que criar meios para reconhecer aquele território cultural, né? Se é aquele, por exemplo, uma batalha de MC que acontece todo final de semana na Praça Matriz, ou a cada 15 dias está lá essa galera fazendo batalha de MC. É um coletivo. Como que a gente reconhece esse coletivo, né? A gente pode reconhecer esse coletivo com pessoas dali da região que vão dar declaração, fazer um abaixo-assinado, alguma coisa nesse sentido, que reconheça aquele coletivo ali, né, que ele está naquele território, né? Porque se ela se cadastrar no inciso 2, né, no inciso 2 fala muito de manutenção, de coisas que tem que comprovar, água, luz, telefone, né, entre outras coisas. Aqui em Atibaia, nós estamos pensando nesse reconhecimento por meio do prêmio, do edital de prêmio, né? Então, esse reconhecimento vai acontecer e as pessoas vão ali para o prêmio, porque o inciso 2 em si, embora a lei seja muito abrangente e diga que podem participar pessoas físicas, se a gente aprofundar nele, ele vai dizer aqui, entre as linhas, que foi pensado para pessoa jurídica, né? E ele acaba complicando, na realidade, algumas coisas. Isso que atrapalhou tanto para sair a regulamentação, e depois saiu outra regulamentação, né? E esse inciso que atrapalhou várias coisas. Ele vem para ajudar, mas ele acabou dando uma distorcida nas coisas e não ficando tão fácil para quem precisa receber o benefício, né? Adilson, você tem uma expectativa que a gente vai ter, então, uma enxurrada, que eu gosto de falar num termo bem popular, enxurrada de ações culturais para acontecer nos próximos meses? Eu estou com uma expectativa tão gostosa, esperando isso, movimentos, expressões novas, às vezes coisas que quando se fala em cultura, você fala, eu conheço muito, você conhece aquilo que está na tua frente, que tem muita coisa que a gente não tem acesso. Posso ficar com essa expectativa boa no coração, Adilson? Olha, nós estamos, e aí eu agradeço de novo esse espaço aqui, né, o Cinecultura, né, você, Cris, por proporcionar, né, esse momento de fala, né, que a gente vai replicando para as pessoas, né, e tem que chegar onde tem que chegar. A gente ainda tem no município pessoas que não sabem da lei, não sabem nem o que é a lei e nem que elas têm direito à lei, né, nem que elas têm direito a pleitear um recurso. E isso deixa a gente um pouco meio triste, assim, também, porque não chega, né? Não chega. Aquela senhorinha que faz bordado ali do lado da tua casa, de repente ela não e ela vive daquilo, né? Ela vende aquilo ali, dá aquilo ali para o pessoal, faz uma feira de artesanato, alguma coisa assim, ela produz aquele material e dá para alguém vender, né? Já vi muito isso. Ela não sabe que ela é uma fazedora de cultura, né? Exatamente. Porque é uma trabalhadora de artesanato, mas ela não entende aquilo ainda, o valor cultural, o peso cultural que tem a ação dela, né? Ou ela acha que ela é uma costureira, né? Ela é uma costureira, sim, mas ela está contribuindo, né? E ela tem direito a essa lei, né? Aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas com eventos, né? Os técnicos, iluminadores, eu sou iluminador também, técnico de som, enfim, essas pessoas também, muitas delas não sabem que ela tem direito a pleitear esse recurso. Empresas, né, empresas de som, de iluminação, de eventos, de vídeo e tudo. De vídeo, audiovisual, né, algumas pessoas estão mais por dentro porque estão mais próximas, né, a gente até discutiu isso na última reunião, que algumas pessoas falaram, eu estou me sentindo privilegiado por estar próximo, né, e a gente tem feito algumas reuniões com coletivos também, então a gente acaba falando, mas a gente não chega ainda lá onde tem que chegar. Nós temos um patrimônio em Atibaia
grandiosíssimo, né? Riquíssimo. Nós temos aqui as nossas congadas, né? Muita gente da congada não sabe que tem ainda direito, embora a gente já tenha feito contato com algumas pessoas, né? A Folia de Reis, né? O São Gonçalo, né? O próprio São Ai, Gonçalo, que delícia, que saudade de né? uma festa São Gonçalo. Atibaia tinha há muito tempo, não sei se tem ainda, tinha grupo de catira, né? Não sei se tem. Enfim, os músicos em geral, os atores, atrizes, os artesãos, né? Os que manipulam o barro, né? Essas pessoas, Exatamente, tanto não é trabalho lindo, verdade? é Então verdade. tem muita coisa. A pessoa que faz bonequinha, aquela baiomi, né? A cultura afro, né? A escola de curimba, né? Tem pessoas que dão aula de curimba, de atabaque, dentro de terreiro, de umbanda, candomblé, essas coisas. Então é muito abrangente, né? Que a gente não consegue definir uma coisa, né? Porque está muito amplo. E isso é muito É bom. verdade. A cultura. Adilson, então é importante reforçar com o pessoal que a gente vai entrar agora no segundo assunto, e o tempo está rolando só para a gente poder falar que é super importante também para acessar o site www.atibaia.sp.gov.br, está aqui embaixo, gente, e também tem do lado tem os dados culturais. No site de Atibaia você vai encontrar esse link que está ao lado também, mas é algo prático, rápido, é importante, fazedor de cultura, você se envolver nisso, e quem está assistindo também compartilhar esse bate-papo, incentivar que mais pessoas entrem nessa ação, que é importante, é o momento da cultura estar mais unida do que nunca. Porque na pandemia nós fizemos e desfizemos para manter todo mundo, entreter o público com a cultura, e agora também a gente tem que continuar com isso, né? Exatamente. Aquele que fala que não vive de cultura, né? Que, eu não gosto de cultura, então desliga a sua televisão, né? Não assiste Netflix, não é verdade? Isso é cultura, Não vá ao cinema, não é verdade? Então, a cultura é muita coisa, né? Tem muita coisa aí na cultura. Adilson, tem um outro assunto que se tornou muito polêmico agora, que até tive a oportunidade de estar acompanhando, desculpa que estou com meu telefone aqui, gente, que eu até queria falar com você, é sobre a igreja São João Batista, né, a igreja da matriz aqui de Atibaia, que houve um post feito nosso querido Vitor Carvalho, até fez um post falando que estava, no caso, a igreja estava passando por uma pintura, né? E vale ressaltar, gente, que é algo muito importante a gente falar nesse momento aqui, que a igreja ela é tombada, e qualquer alteração que se faça, tanto externo ou interno, acredito eu, cabe também até a participação do Compocate nisso tudo, né? Falar, mas a igreja pertence à igreja, não, mas ela por ela ser tombada, ela tem que estar passando todas as alterações. Adilson, explica um pouco para nós o que está acontecendo para a gente poder entender e trazer também informação para quem está acompanhando a gente, por favor. Eu estou rindo aqui, mas é de nervoso, tá, Cris? Porque eu imagino o nervoso que é, viu? Eu acho que, primeiramente, né, um povo, né, se resume na história dele, né? E quando você faz uma interferência, qualquer que seja, dentro da história desse povo, você está apagando a história dessa cidade, você está apagando, né? Enfim, eu não sei o que está acontecendo ainda, não consigo afirmar para você, né? Porque a gente está apurando, o conselho está apurando, a gente não vai sair falando coisas que a gente não tem. Mas, assim, é fato que a igreja matriz, ela é um patrimônio tombado pelo município, né? E por ela ser um patrimônio tombado pelo município, ela não está tombada nem pelo CONDEFA, nem pelo IFAM, né? Eu não sei te dizer por que isso não entrou ainda em pauta, né? A gente tem uma cadeira no nosso Conselho de Patrimônio, e nós estamos cuidando de alguns patrimônios do município, né? Existe um conselho, existe uma lei que cria, né, autoriza aí a criação de um conselho de patrimônio no município, e já houve, né, um conselho de patrimônio. Inclusive que fez tombamento, esse tombamento da Igreja da Matriz, que foi em 2002.
Mas aí, o que está acontecendo hoje? Eu até fiz aqui um Só desculpa a pergunta, slidezinho. quando um bem ele é tombado como um Hum. município, ele não pode passar por nenhuma alteração? Como que funciona essa questão do tombamento, Adilson, por favor? O correto, Cris, é que a cada interferência, intervenção que vá ser feita, ela seja consultada, né? Justamente para que não aconteça coisas como estão acontecendo, crie um transtorno, né? Acaba criando um transtorno. Eu estou desde domingo, né? Domingo, segunda-feira de manhã, eu tenho recebido inúmeras denúncias dos fiéis da igreja, né? Inclusive, e de pessoas que amam esse lugar, né? Uhum. E aí, por exemplo, a gente tem obras na igreja, né? Tem obra da igreja do Benedito Calixto, né? Nós temos em 2000, nos anos 2000, o Padre Eugênio, né? Todo mundo conhece o Padre Eugênio, né? Ele não está mais em Atibaia, mas foi um padre que apoiou muito a nossa cultura, né? A nossa cultura popular, e também foi um padre que cuidou muito bem da igreja, né? Ele começou um resgate, né, da igreja. Então, um artista, não me lembro se é da cidade, mas o nome dele é Tadeu Matias, né? Nos anos 2000, iniciou ali na igreja um processo de restauro, não é restauro, de recuperação, né? De uma história que já tinha sido apagada antes por outros padres, né? Uhum. E aí foi resgatada, né? Eu tenho até um slidezinho aqui, se você me permitir, eu posso passar de como era antes e depois Por como favor, por ficou. favor. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar isso aqui. Uhum. Isso é É, importante. vou compartilhar tela, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Tá me vendo aí? Já vou colocar sua tela aqui, minutinho só, por favor. Tá, eu não vejo Pronto. você, eu só escuto, tá? Tá ótimo. Então, essa daí, eu vou mostrar as fotos, depois eu falo, tá? Então, Tá, aqui dá para ver o meu cursor aqui, não dá? Acho que tá. dá Tô para eu vendo fazer tudo. um. Eu não sei fazer apresentação aqui, deixa eu ver se eu consigo Ah, tipo apresentar. PowerPoint, né? Isso, apresentar aqui, deixa eu ver, iniciar no primeiro slide, deixa eu ver se é isso. É isso, ficou melhor, não ficou? Ficou ótimo. Igreja da Matriz de Atibaia, tá. Isso. Então, aqui, nos anos 2000, o Padre Eugênio, essa é uma foto, inclusive, que, se eu não me engano, ela está no Museu Municipal. Ele fez o resgate dessas pinturas aqui, ó, né, da igreja, Uhum. né? E também aqui dentro, também dentro do altar, né, na parte do altar, também ele fez um resgate. Ele fez o resgate também dessas pinturas na parede aqui, né? Essa da nave principal aqui, ele não fez. Mas ele aqui embaixo também, ó, observe que também tem um trabalho aqui, tá vendo? Nesses cantos embaixo aqui, né? É uma Tá. foto muito antiga, né? Aí aqui já é uma foto com os trabalhos já feitos, né, pelo padre Eugênio. Então Uhum. aqui, por exemplo, ele resgatou a pintura dos anjos, que aparece lá naquela foto, e tem pinturas aqui dentro do altar também, tá vendo? Tá sem a Vendo. foto aqui, ó, tá sem o quadro do Benedito Calixto, e tem Isso. quadros na parede, né, que são as decorações da igreja, dos dois lados, aqui, todo esse canto aqui. Aqui também dá para ver um pouco melhor isso, né? Que é a questão dos desenhos na parede, toda essa imitação de mármore, né? Ela foi reconstituída na época, né? Ela foi feita essa imitação, relembrando e resgatando, né? E remetendo às igrejas barrocas, né? Então, que a nossa né? A nossa é uma igreja barroca. E acabou que o padre agora, e a gente vai descobrir o porquê, né? Ele acabou apagando essa memória aí, né? Aqui é uma outra foto da igreja também, já com
os restauros, né, e as pinturas no teto, dá para observar. Aqui é uma parte ali dos stencil, né, que aparece, né, aqui na parede, né, todo esse trabalho aqui. Isso aqui, se eu não me engano, esse arco aqui, ele foi feito com é um papel dourado, imita ouro, sabe? Se não for alguma coisa relacionada a ouro, né? Não sei da técnica. E agora aqui são fotos de como está, né? Então, aquele barrado bonito que imitava mármore aqui embaixo, ele ficou assim, dessa cor, né? Ficou assim. Aqui as paredes, na parte de cima, perderam todo aquele stencil, aquela forma que ela tinha, né? Aqueles trabalhos artísticos. Aqui é a parte da frente, né? Da parte da nave ali, principal. E você pode observar que o teto interno do altar também foi mexido. Então, foi tudo pintado de branco, né? Isso é o que tem aparecido aqui, né? Acabou a apresentação. Como é que eu faço para voltar? Eu vou fechar aqui, pode deixar. Ah, pronto, já fechou. E Adilson, e para essa alteração, teria que ser, no caso, então, teria que passar por uma avaliação do Compocat, deste órgão, para ter qualquer alteração dentro da igreja, correto? Teria que ser. Ele também, o padre também fez reforma externa na igreja um tempo atrás, né? E a nossa igreja, né, não sei se todos sabem, a nossa igreja ela é de taipa, né? E o processo que deveria ser... Estou sabendo por você, não sabia disso. A nossa igreja é de taipa. Se você quebrar um pedaço da parede lá, você vai ver que é barro, né? E ele também fez ali, né, na parede, pelo lado de fora, alterou a cor da igreja, né? E também mexeu, colocou cimento, tijolos, né, nesses lugares onde estava com buraco e tudo mais. O que eu quero deixar claro é que a gente não está numa guerra com o padre, né? O que a gente quer é preservar o nosso patrimônio, né? Porque a gente entende, né? O município, que os padres vêm e vão, né? Eles ficam um determinado tempo na cidade, fazem lá as suas coisas que têm que ser feitas na igreja, né? E depois eles vão embora. E a gente fica, né, com o que foi deixado, né? Não estou metendo o pau no padre, por favor, né? Respeito, inclusive, a igreja, né? Mas a gente tem muita preocupação com o que pode acontecer mais, né? A gente sabe que essas pinturas, elas são pinturas muito antigas e que estão ali, como eu disse, na identidade do município, identidade de um povo, né? Da cidade, que quando entrou na igreja e viu que apagou tudo, para onde foi, o que aconteceu, apaga um pouco da história. É como se você levasse uma facada de leve, né? Pode não ter feito propositalmente, mas de qualquer forma já foi feito, isso precisa ser reparado ou tem que ser controlado para não aumentar ainda mais e mais, tirar totalmente as características que era para ter a igreja, a proposta, a história dela antes de tudo, né? Isso. Não é uma perseguição em cima da religião, não é uma crítica à Igreja Católica, longe disso. Não, imagina. Mas são regras e leis que todos nós, eu, você, qualquer um, como tem regras que nós temos que seguir, também cabe a instituição seguir também, correto, Adilson? Sim. Não dá para fazer qualquer tipo de interferência. E aí algumas pessoas vão dizer, mas a igreja, ela não tem nada a ver com o município, né? Ela a igreja, quem manda na igreja, né, é o padre, né? O ser superior, né? É o padre, né? Mas por uma questão de respeito também à comunidade local, né, ao município, eu acho que deveria ter acontecido uma consulta ao Conselho Municipal de Cultura, né, Secretaria de Obras, alguma coisa nesse sentido, porque certamente nós teríamos orientado o padre a ter feito alguma coisa diferente, né? Chegou denúncia para nós também, dizendo que o padre gostaria também de fazer uma reforma no Rosário, né? E no Rosário foi feita uma homenagem ao terno de Congos, né?
aos ternos de congos, né? Então tem a congada lá pintada, né? E parece que ele também quer fazer a mesma coisa, pintar toda a igreja, dar dar uma repaginada na É igreja. o mesmo padre que coordena as duas igrejas, Adilson? Desculpa a minha É, ignorância. é, é, Entendi. Então, nós, como conselho, o que a gente pode fazer? Porque eu vi muitas perguntas. Cadê o Conselho de Cultura? Existe conselho nessa cidade? Né? Exato. Algumas piadas, inclusive, né, Cris? Exatamente. Que as pessoas não entendem que a gente não pode chegar lá chutando a porta da igreja, né, simplesmente sem saber o que aconteceu, né, e nem é de nosso feitio fazer isso, né, da nossa essência chegar lá na igreja fazendo uma coisa dessa, uma coisa absurda. Mas a gente sim vai encaminhar um ofício para ele, né, para o padre, perguntando sobre, né, ele vai ter a oportunidade de dizer para a gente o que fez. Hoje ele fez uma publicação, né? Ele fez uma resposta para uma pessoa, e aí ele disse que os afrescos da igreja continuam preservados. Nas fotos que a gente vê, muitas coisas não estão mais, né? Eu não fui na igreja, mas a gente olha a foto e a gente vê que as pinturas foram cobertas por tinta branca, né? E aquela tinta meio rosa, né? Ele diz também que em nenhum momento foi alterado ou feito qualquer coisa na Capela do Santíssimo. Isso é verdade. Ele, na Capela do Santíssimo, pelo menos as fotos que eu recebi, não fez alteração nenhuma. Inclusive, ele disse que os andaimes estão ali, não é para fazer pintura branca, é para restaurar algumas coisas dos arcos, né? Então, outra coisa que ele diz que aqui a pintura interna apenas alterou a cor dos barrados, né? Que não é verdade, né? Alterou bastante, né? Aquela questão de imitação de mármore, né? Não estou chamando o padre de mentiroso também, mas o que ele está dizendo aqui, que ele escreveu, não é o que a gente está vendo na foto, né? Está bem diferente. Exatamente. Mas é isso. Então, a gente vai fazer uma consulta, né, mandar um ofício para ele, como presidente do Compocate, como Compocate é uma instituição, nós vamos mandar perguntando, né, e teve gente que falou, eu vou no Ministério Público, eu vou fazer isso. Eu falei, se você quiser fazer, é direito, né, mas primeiro vamos escutar o padre para ver por que aconteceu, não é verdade? Lógico. O que aconteceu também, para compreender todo o processo, né? E, Adilson, e você que você tiver o retorno disso, acha que você poderia fazer um bate-papo com a gente, até para a gente... E abre espaço aqui também ao padre, ele fica à vontade de entrar, até para a gente trazer esclarecimento para as pessoas e, antes de tudo, trazer informação de forma mais coerente possível, né? Porque é de interesse de todos, independentemente se é católico ou não, a igreja, ela não é somente um instrumento católico, e sim um instrumento histórico também, correto? Sim, inclusive há alguns anos a igreja ela era aberta, né, para as congadas entrarem. Depois de um tempo ela não pôde mais, mudou um pouco algumas coisas, então elas não podem entrar mais na Igreja da Matriz. Tem um evento que em outra cidade eles fazem a lavagem das escadas, né, e aqui eles fazem as águas de Oxalá, que é só na porta da igreja. Também a porta da igreja foi fechada. Eu acho que todo radicalismo, né, tudo que é radical, ele não faz bem para ninguém, né? Nem quem é o evangélico fervoroso, o católico radical, né? Porque senão a gente, o próprio umbandista, o candomblessista, né? Tudo que é radical faz mal, né? As pessoas, aquele que é branco, que não gosta de negro, aquele negro que não gosta de branco, né? Tem tudo isso. Isso faz mal para todo mundo, né? E acaba atrapalhando todo um desenvolvimento. E aqui, por exemplo, na história de Atibaia, a igreja sempre abriu as portas para as congadas. E também, neste momento, não acontece, né? O ciclo natalino, ele perdeu um pouco dessa história dele, né? Dessa coisa que acontecia, né? E isso deixa a gente um pouco chateado também. É triste porque a gente vive hoje numa sociedade tão polarizada por questões políticas, a gente tanto na luta por direitos e igualdades, né? E eu acho que quando parte isso de qualquer religião,
é tão triste a gente ver, porque tudo que é pregado, independentemente da sua religião, é paz e amor antes de tudo, e que a gente sempre estejamos juntos, né? Caminhemos juntos, vamos chegar a um ponto todo mundo junto, e não com essa questão aqui pode ou ali não pode, né? Eu a acho que gente... pode como a gente está, certas coisas como pequenas que não faz a gente, como sociedade, se tornarem um pouco melhor, né? A gente defende aquela coisa, né, que todos somos irmãos, né, e aí, de repente, a gente começa a ver umas atitudes, uma coisa diferente da outra, né, que não condiz com o que se é falado, né, com o que se prega, né. Daqui a pouco, pode ser que a gente esteja caçando as bruxas novamente, não é verdade? Exato. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, né? O radicalismo, como eu disse, ele não faz bem para ninguém, né? Aí eu falo do machismo, do feminismo também, né? Do próprio... Eu fui conversar com uma pessoa outro dia sobre os LGBTs, né? E aí ele transformou a fisionomia dele na hora, que eu falei, gente, esse cara não gosta, né, de falar do assunto, né? E aí, mas eu insisti, fiquei ali, né, falando, e fui dizendo para ele, né, que o LGBT, ele não é bagunça, né? Quando há uma parada LGBT, os LGBTs estão procurando os direitos, não é porque aparece 3, 4, um mostrando as nádegas, outro mostrando os peitos, outro... Não é que é todo mundo daquele jeito, né? É um ou outro que parte para o radicalismo, que acaba atrapalhando todo um processo de desenvolvimento, né? A sociedade de cada um, a intolerância não é bom em nenhum momento, né, Adilson? Exatamente. Não é. Enfim, é isso. Espero que a gente consiga resolver da melhor forma possível, né? Que isso seja esclarecido, e que, se der para fazer reparos, que a gente consiga fazer os reparos da melhor forma possível, né? Perfeito. Aí o conselho, a prefeitura, estamos todos, né, aí abertos para poder auxiliar, né, e ajudar da melhor forma. Então, Adilson, a gente fica aqui, então. Eu quero agradecer a sua participação nesse bate-papo de última hora, agradecer de você poder entrar nesses assuntos que está andando pelas redes sociais, muita gente perguntando também. E que é o seguinte, a gente vai voltar, vai continuar insistindo nessa questão dos fazedores de cultura sobre a Lei Aldir Blanc. Gostaria muito que você pudesse, no momento oportuno, que você pudesse retornar para a gente falar mais sobre essa questão da igreja, das alterações, o que foi feito, o que podia ser feito, o que não podia ser feito, e quais serão as providências que vão ser tomadas, até por parte da própria igreja mesmo, até pelo conselho, porque é o órgão que está acompanhando isso e, por direito, é o que fiscaliza. Com certeza, Cris, pode deixar que a gente ainda está apurando as coisas, né? Nós conseguimos o processo agora à tarde, né? Parte do processo. E a gente vai olhar, vamos ver como que foi feito esse tombamento e no que se refere, né? Exatamente. O que eu posso te dizer é que nós vamos conversar com o padre, né? E vamos tentar ver o que acontece e qual é a melhor forma de resolver o que já foi feito, né? Porque já foi feito. Então, não sei como que a gente pode resolver, ou a gente pinta de novo, né? Entendi. Não sei como é que isso pode se acontecer. Mas quero agradecer aí o espaço que você, mais uma vez, abriu para nós, né? Então, nós estamos... É importantíssimo esse espaço para a gente poder discutir e trazer as questões da Lei Aldir Blanc, principalmente. Hoje entrou um pouco desse assunto do momento, né? Mas quero voltar outras vezes para poder dar boas notícias. Eu acho que daqui 15 ou 20 dias a gente já publica os nossos editais. É um pouco distante, mas é o prazo que a gente vai conseguir, porque tem toda a elaboração que é muito complexa, né? E a gente não pode errar, né? Porque senão a gente perde dinheiro. E volto sim para falar da resolução aí da igreja. E agradeço você, equipe, todo mundo, né? Equipe é você mesmo, né, Cris? No momento, monto a luz, olha aqui, mexo ali, daqui a pouco a gente está na rua outra vez, voltando com o nosso projeto. É isso aí, a gente está sempre à disposição, com o Pocati ele continua se reunindo
toda segunda, terça-feira de todo mês, né? A pandemia não nos parou e nos impulsionou, né? Nós lançamos, inclusive, um edital, que é o Culturarte, pelo Conselho de Cultura, pelo Fundo Municipal de Cultura, né? Que atendeu aí 35 artistas, né? Fazedores de cultura. Naquele primeiro momento, a gente vai, vamos fazer e tal, tira recurso daqui, vamos fazer ali, vamos ver o que a gente consegue fazer. Depois a gente teve outras coisas, não conseguimos fazer mais nada, né? Não tivemos mais recurso no nosso fundo, mas agora estamos trabalhando aí na Lei Aldir Blanc, esperamos que ela chegue logo na mão de quem precisa, né? Exatamente. Adilson, muito obrigado. A gente volta com informações em breve, então, sobre a Lei Aldir Blanc e também sobre a questão da Igreja São João Batista, a Igreja da Matriz aqui de Atibaia. Adilson, muito, muito, muito obrigado, viu? E, ó, quem quiser seguir, só colocar Compocat no Facebook, vai estar lá a fanpage, você pode estar seguindo o Compocat, acompanhando as ações e informações. E também, quem tiver dúvida referente à questão da lei, direito e tudo mais, pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura, correto, ou Adilson? Pode falar com a Secretaria. cultura@atibaia.sp.gov.br, o telefone está aqui embaixo, gente. Isso. Tá bom? Obrigado, Cris. Valeu. Gratidão. Gratidão. Grande beijo, querido. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigadão. Fica com Deus.